Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá, está começando mais um Sala de Imprensa, um videocast que discute temas relacionados à mídia e ao jornalismo em tempos de ultraconexão. Hoje o assunto é democracia digital, fake news e pós-verdade, conceitos com os quais estamos convivendo bastante nos últimos anos, mas que nem sempre são muito bem entendidos. Então, para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o professor Wilson Gomes, uma autoridade em comunicação e política que tem contribuído bastante para um debate público mais elevado sobre esses temas, tanto nas redes sociais quanto nos veículos de comunicação que ele tem colaborado. Wilson Gomes é professor titular de Teoria de Comunicação na Universidade Federal da Bahia, pesquisador e orientador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. É graduado, mestre e doutor em filosofia e ensina, pesquisa e orienta na área de comunicação, nas especialidades de comunicação e política, política em ambientes digitais e democracia digital. Atualmente ele coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e é também colunista e comentarista na Rádio Metrópole FM, na Revista Cult e na Folha de São Paulo. Seja bem-vindo, Wilson. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e é um prazer, uma honra recebê-lo aqui no nosso Sala de Imprensa. Um prazer voltar a essa casa. Sim, sim. E antes da gente começar, eu quero lembrar que o Sala de Imprensa é um videocast transmitido toda quinta-feira às 13 horas pela TV Câmara, canal 12.3 da sua TV aberta, e também todas as sextas às 13 horas na Rádio Câmara, 105,3 FM. Para você que perdeu ou que quer rever alguma das nossas edições, é só acessar lá o nosso canal no YouTube, @TV e Rádio Câmara Salvador. Tá tudo lá disponível para você rever sempre que quiser. Professor, vamos começar com uma pergunta muito didática, assim, direta, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é a democracia digital, esse conceito que está aí, né? A gente já está utilizando, mas que muita gente ainda não entende muito bem e existe muita confusão em torno dele. Ok, então vou começar com um paradoxo, e que significa que é bastante simples. Não existe democracia digital, o que existe é a democracia. Estados democráticos, estados menos democráticos. A democracia é a democracia real, essa é comum. Democracia digital é um nome que se dá ao uso de tecnologias digitais para fazer mais e melhores democracia, né, para produzir países mais democráticos ou para melhorar determinadas dimensões de países democráticos, né, de governos democráticos, mais na direção que interessa à cidadania. Então, a democracia digital incluiria, por exemplo, o aumento da participação política dos cidadãos no próprio governo, né, iniciativas de governo aberto, com distribuição de informação, que o próprio governo estoca, que pode ser produzido para produzir boas saídas, boas aplicações para o próprio cidadão, iniciativas de transparência pública através de mecanismos que são mecanismos digitais, por exemplo, publicação de contas online, né, audiências públicas online, por exemplo, né, e outras formas, que são outros requisitos básicos da democracia, que, de uma maneira assim, toda vez que você aumenta o poder relativo do cidadão versus os outros poderes que competem com ele, seja da própria classe política, seja de outros grupos de interesse, seja da economia, etc., você reforça a democracia. Então, o mundo digital e a própria digitalização da vida e da própria vida pública permite hoje que o cidadão tenha acesso a recursos e a instrumentos de pressão, de manifestação da sua vontade, de controle sobre quem governa, etc., que não tivemos antes. Inclusive protegendo-se do sigilo, do segredo, da prevaricação, etc., né? O ambiente digital permite esse tipo de comunicação horizontal, produzida pelo próprio sujeito, pela sociedade e por outros grupos que ajudam nisso. Então, democracia digital é isso, é produzir mais e melhores democracias por meio de tecnologia. Certo. Só para deixar claro, não necessariamente essas ferramentas têm que ser utilizadas pelo governo, né? Pode partir de qualquer segmento da sociedade. Qualquer segmento da sociedade. Quer dizer, você tem estados em que os governos lideram as melhores iniciativas de democracia digital, por exemplo, né, a transformação digital do próprio governo, acessibilidade à justiça, acessibilidade às contas públicas, o aumento de audiências públicas digitais,
mecanismo de consulta digital, por exemplo, é feito através do próprio governo, por exemplo, em regimes presidencialistas ou regimes parlamentares. Outros, o legislativo brasileiro, até 6 anos atrás, por exemplo, era muito forte em iniciativas de escutar a população, de discutir projetos de lei, de permitir que o próprio cidadão pudesse digitalmente fazer-se valer, né, ouvir a opinião do cidadão, etc. E você tem outros estados em que excelentes iniciativas são produzidas pela própria sociedade. ONGs, organizações do terceiro setor, grupos organizados independentes, né, que criam iniciativas de participação, de discussão pública dos problemas nacionais, discussão dos problemas locais, por exemplo, né, através de fóruns de democracia deliberativa, etc. Então, assim, esse concertamento de iniciativas que são iniciativas legais, não importa qual seja a sua origem, né, acadêmica, científica, no terceiro setor, no setor produtivo, no próprio governo, para produzir mais democracia, que seria para produzir mais poder relativo para o cidadão diante das outras instâncias que concorrem com ele no Estado. E o senhor acha que o brasileiro ele tem letramento digital para participar, usar essas ferramentas de uma forma que lhe favoreça mais, favorecendo também a democracia? É uma pergunta meio pedagógica. Assim, os pedagogos gostam da ideia de que você precisa formar e educar as pessoas para depois elas fazerem determinadas coisas. Mas as pessoas fazem isso no vai da valsa, né, no meio do processo. Por exemplo, né, hoje você não tem acesso a um eletricista, um encanador em Salvador, senão por WhatsApp. É com ele que você conversa o tempo todo. O verdureiro da esquina está no WhatsApp, o setor de serviço está no WhatsApp, os empregados domésticos estão no WhatsApp. Então, as ferramentas digitais incluíram todas as pessoas foram incluídas, né, para o bem e para o mal, mas é isso que aconteceu. E a pandemia, inclusive, foi uma ocasião onde houve uma aceleração, no caso brasileiro, uma aceleração da transformação digital, da digitalização da vida, né? Mesmo coisas que as pessoas relutavam em fazer digitalmente, como fazer compras no mercado da esquina, por exemplo, passou a ser uma atividade digital. A relação dos avós com os netos durante a pandemia se deu por meio digital. Imagine o que seria avós e netos sem possibilidade de contato uns com os outros durante 2, 3 anos, né? Sem nem ver um ao outro, né? Seria terrível a nossa experiência de isolamento social da pandemia, por exemplo, sem a transformação digital da vida. Então, praticamente se completou tudo. Até as relações amorosas, as pessoas foram apartadas, separadas umas das outras, e aí tinha as comunicações digitais, era uma forma disso. Produção de informação política, né? Acompanhamento do estado das coisas. Como é que as pessoas iam acompanhar isso? Estavam trancadas em casa, né? Com aquilo que está acontecendo no mundo. Então, a digitalização da vida, a digitalização de tudo é um processo inevitável, né? Como se diz, inexorável. Ela acontece dependendo das pessoas terem ou não letramento para esse tipo de coisa. As pessoas vão aprendendo a nadar e na água, né? E é assim que está acontecendo em toda parte. Pronto. Mas o senhor avalia esse processo como um processo positivo dentro da democracia brasileira, o nosso cenário aqui especificamente? Eu sou um realista, entendeu? Digamos assim, a digitalização da vida é feito colesterol, tem do ruim e do bom, entendeu? Isso depende de que você... Qual o lado que se vai tentar fortalecer mais, porque as pessoas usam os mesmos recursos para produzir menos democracia, por exemplo, né? Na inundação de fake news, né? Durante a pandemia, fake news sobre pandemia, pondo a vida das outras pessoas em risco, por exemplo, através disso. Esse movimento do 8 de janeiro, por exemplo, no Brasil, foi todo ele digitalmente mediado, né? Tudo organizado, os acampamentos, a comunicação, a mobilização, as palavras de ordem, então, tudo foi feito digitalmente. Então, o que você faz para o bem pode fazer para o mal também, né? Agora, por exemplo, nós estamos vivendo esta semana um fenômeno no Brasil que é terrível, que as escolas estão apavoradas no Brasil inteiro, né? No Rio de Janeiro tem anúncios de que no dia 20 vai ter um grande atentado, então as pessoas estão assustadas com isso. Muitas escolas e universidades fechando e sabendo se isso leva a sério ou não leva a sério, que providências podem ser tomadas. E tem gente se organizando digitalmente para isso, né? Há todo um exibicionismo digital por parte dessas pessoas que perpetram os massacres, por exemplo, de formar grupo, fazer parte de comunidade, de avisar para os outros o que eles vão fazer, né, de serem reconhecidos, de vir para uma espécie de hall da fama, o pânteon dos grandes assassinos de massa e tal, que é um desejado. Tudo isso é articulado digitalmente. Não quero assustar as pessoas, naturalmente, mas isso é parte do realismo. Assim como você tem uma afinidade de outras coisas que eu dei exemplo, por exemplo, na pandemia, que são fundamentais para a nossa vida hoje.
né? E mais democracia, você tem mais acesso à justiça, a violência que, por exemplo, violência policial, né? Que é depende da obscuridade, da proteção, do sigilo, né? Do segredo, fundamentalmente, para que ele possa ser eficiente. Mas com um celular hoje, com uma câmera de vigilância de um prédio, você captura isso facilmente, né? E pronto, aí corre o mundo, né? A violência está aí. É muito mais difícil praticar violência desse tipo, violência estatal, que é proibida, que não pode ser realizada contra o cidadão, se você tem uma câmera que possa filmar e postar, né? E todo mundo hoje tem basicamente uma televisão no bolso, né? Todos têm uma televisão no bolso, qualquer pessoa de qualquer classe social, né? Tem uma rádio no bolso, porque mesmo quem não pode filmar, pode gravar um áudio e distribuir pelo WhatsApp. Esses são instrumentos fundamentais de defesa da democracia, da cidadania, né? E que deve ser levado em consideração. Então, tem do ruim e do bom, né? É isso. Certo. Agora, essas ferramentas digitais que têm sido utilizadas, né, para ambos os lados, como o senhor tem falado. Quando eu falei no começo que tinha um pouquinho de confusão desse conceito de democracia digital, porque, por exemplo, existem ruídos, né, que são produzidos nesse meio, que fazem as pessoas pensarem que estão exercendo o seu direito de cidadão, que estão exercendo a sua democracia, mas, na verdade, elas não estão mudando em nada, né, o status quo. Um exemplo desses é o ativismo político, que muita gente tem nas redes sociais, de ficar postando críticas, de ficar postando denúncias, sei lá, elogios para os governantes nas suas redes sociais, compartilhando, muitas vezes, informações falsas, fake news, e achando que estão ali prestando um serviço, que estão exercendo o seu direito mesmo de cidadão, quando, na verdade, não estão num lugar acomodados, ali só, né, mexendo os dedos e tal, e se sentindo como se estivesse exercendo cidadania. E aí, eu queria saber se o senhor acha que não sei se é despreparo, não sei se é uma certa preguiça de participar politicamente, ativamente da vida do país. O senhor acha que isso ficou mais agravado depois dessa cultura digital? Ou isso já faz parte do DNA brasileiro, de não querer se envolver muito e ficar meio de longe, criticando? Veja, eu vejo assim a situação. Eu acho que eu sou de uma geração de cientistas sociais em que a gente reclamava muito da baixa participação e do baixo interesse político dos cidadãos, sobretudo das gerações mais jovens. Então, havia uma espécie de decréscimo da participação, do engajamento, do acompanhamento político, que vem mais ou menos dos anos 60. Né? Os anos 60 é considerada a grande geração cívica ali, nos 60, depois vai diminuindo, chega ao ponto que nos anos 80 você tem aí grandes democracias em que aparece apenas 30% da população para votar, por exemplo. Então, escolhiam-se governos com 30% da população, o que é lastimável, significa que 70% da população não participava nem do ato mais decisivo da cidadania, que é a escolha dos líderes, né? Nem disso, quanto mais acompanhar, fazer pesquisa sobre acompanhamento da política, leitura de jornais, etc., minguante isso. Mas acontecia alguma coisa ali nos anos, sobretudo nos anos 10, né, 2010, por aí, que colocaram na água das pessoas que, de fato, mudaram. As pessoas, houve agora um novo fluxo de participação, até de hiperparticipação, né? Em toda parte as pessoas querem participar, acham que entendem de política, né, estão muito curiosas, acham que a vida se decide agora política e tal. Então, é mais um pouco como aconteceu nos anos 60. Até a vida íntima foi politizada, né, hiperpolitizada, né? Qualquer fato da sua vida, ele é político. Então, houve essa, na minha opinião, a hiperparticipação, a hiperpolitização. Mas aí tem uma coisa curiosa, né, porque acontece paralelamente. Quer dizer, você tem uma nova geração de pessoas que estão enlouquecidas por política, querem participar de política a todo custo e todo o tempo, pensam em política, respiram política e a vida é só política, mas é uma geração que não acompanhava a política antes, que de repente entrou na farra, entrou na festa, né, etc. E com que recursos? Se você tem assim, os antigos militantes eram sujeitos que tinham formação, tinham um tempo da formação, né, do militante, você tinha o ambiente da formação do militante. Nesse momento, os neoparticipantes, os neomilitantes, não têm informação nenhuma. Então, eles trouxeram os recursos que eles tinham. Então, qual é a imagem fundamental que o cara traz para a participação? Bom, a imagem do esporte, mais otimismo, né, digamos assim, do esporte. Então, eu visto a camisa de um candidato, como eu visto a camisa do Bahia ou do Vitória,
né? E a partir dali eu não sou alguém que vota nesse candidato, que apoia esse candidato, etc. Eu sou esse candidato, né? Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou fulano de tal, né? As pessoas se identificam como se alguém diz eu sou Bahia, né? Faz parte da sua identidade. Ora, tem uma coisa de muito torto nisso, né? De muito errado nisso. E o esporte justamente tem essa função na vida de criar identificação, de criar identidade, né? de pensar o adversário como alguém que deve ser vencido todas as vezes, né? Você não se rende ao adversário nem quando ele tem razão, mesmo quando o seu time perde, você continua do mesmo lado, porque não é uma pessoa de honra, não troca de camisa, não muda de time, né? Eu até brinco que time é que nem orixá, você não escolhe ele que escolhe você, né? Então, uma vez que o Bahia me escolheu, que o Vitória me escolheu, eu não sou nem Bahia nem Vitória, eu sou Ipiranga, tá? Então, aí você não pode mudar, você é aquilo que você é e tal. As pessoas levaram essa metáfora, não como metáfora séria para o futebol, para a política, e se tornaram isso. Então, eu sou fulano de tal, e a partir da identidade. Mas não é, né? Política, você se comporta muito mais como digamos assim, um consumidor. Você escolhe um produto, você avalia o produto, você compara com outro produto, você eventualmente se muda de ideia, você abandona aquele e vai para um outro lugar. Essa é uma metáfora muito mais justa. Mas as pessoas não, é como se fosse futebol. Ou como se fosse assim, uma espécie de, entendeu? De escolha amorosa, né? Com regras de fidelidade e de exclusividade total. Né? Eu escolhi aquele, não posso abrir mão desse negócio. Você é que teria que se converter, mas eu não posso mudar. Está errado. Né? Isso quando a imagem de comparação que as pessoas trouxeram para a política não é da guerra, né? Que a questão não é mais simplesmente vencer o outro, pelo menos Bahia e Vitória está aí, mas pelo menos as pessoas mais saudáveis não querem que o Vitória desapareça ou que o Bahia desapareça, porque senão desaparece a rivalidade, né? O importante é enfrentar e ganhar do adversário. Mas na guerra não, você tem que destruir o inimigo. Porque ele não é adversário, ele é o inimigo, ele precisa ser destruído. A posição do inimigo, ela é radicalmente uma posição imoral. Você pode gostar do seu colega que é Vitória ou que é Bahia, dizer para ele, pô, você podia melhorar a sua escolha. Você gosta que ele seja do outro lado, que é para justamente continuar o atrito e a brincadeira. Mas na guerra, não. A posição do outro é radicalmente imoral, ela é inaceitável. Então você tem um conjunto de novos participantes da política que trouxeram para a política uma atitude não política. Será a metáfora do esporte ou da guerra para a política. E aí não dá, né? Não funciona, porque política não é isso, né? Nem a democracia é isso. Né? Política é hesitar, é mudar de ideia, né? É avaliar, é uma adesão sempre crítica ou uma não adesão exatamente. Né? É pensar no conjunto digamos, das coisas que estão em causa. Né? Então, não é uma adesão existencial. Eu não preciso de escolher um partido para ter a minha identidade. Né? Eu sei quem eu sou. Né? Eu sou outra coisa. É isso. Então, nesse ambiente, é claro que todo mundo está amolando facas e estocando gasolina. Né? É isso um pouco que está acontecendo. Isso não é por causa dos ambientes digitais, mas os ambientes digitais facilitam, porque facilitam essa espécie de militância, de ativismo, né, em que você não precisa conhecer, a informação chega em abundância, mas você não sabe qual a qualidade da informação. É só informação, mas não tem informação. Portanto, você não tem capacidade de discriminação de qual é a melhor informação, qual é a mais verdadeira, etc. Você só se identifica e pronto. Né? E aí gera essa cacofonia geral, né? Essa confusão de discursos e muita raiva. Né? As pessoas estão com muita raiva. E assim, vendo o outro como oponente mesmo. E até uma coisa meio maniqueísta, né? Dizer, se você está do outro lado, você é uma pessoa ruim. Você, eu já ouvi isso, né? Eu tinha outra expectativa sobre você, para mim você tinha uma outra formação, você está desse lado, tá? Descredibiliza tudo que a pessoa é ou já foi, enfim. E aí a gente entra nas fake news, né? Nesse assunto das fake news que são extremamente compartilhadas aí, disseminadas nas redes sociais. Claro que não é a pessoa que não tem a capacidade de reconhecer, né, que aquilo é fake news ou não, que provoca isso, é todo um movimento orquestrado e as pessoas são usadas, né, para poder disseminar isso. Mas, assim, tem uma questão importante que eu acho que a gente poderia pontuar agora. Donald Trump, que foi, digamos assim, o cara que meio que inaugurou, né, oficialmente o uso das fake news para a sua própria eleição,
ele não conseguiu se reeleger usando o mesmo artifício. O mesmo aconteceu aqui com o Jair Bolsonaro, né? Ele, em 2018, deu um banho de fake news no país, se elegeu, mas a sua reeleição também não foi garantida com essa mesma estratégia. Você acha que isso seria um sinal de que elas estão começando a enfraquecer, de que as pessoas estão começando a perceber, ou não tem nada a ver? Eu não sei, eu só não sou tão otimista assim quanto ao resultado das eleições de 2020 nos Estados Unidos e agora 2022 no Brasil. No sentido de que, assim, Donald Trump e Bolsonaro são governos de voz e cuspe, né? De falar, de vociferar e tal. Na parte da entrega, sobretudo Bolsonaro, não havia entregas, né? Ele é um sujeito com baixo apetite para governar, por exemplo, e pouca compreensão de o que é governar, né? Tanto que o país ficou um desgoverno só, ele teve que arrendar o governo a Arthur Lira e a Câmara para poder sobreviver. Porque o resto era discurso, né, e tal. E aí você fica pensando, bom, depois de 4 anos de uma esfera pública dominada pelo presidente à base dos insultos, né, das ofensas, dos absurdos, das bizarrices, etc., como é que um cara desse ainda quase ganha uma eleição? Certo? Então, por isso que eu sou menos otimista. Sim. Como é que quase ganha a eleição? A diferença foi muito pouca. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Se o Trump tivesse vencido um estado daqueles lá que estavam oscilando, etc., aquela eleição teria tido um outro resultado. Então, você diz, mas faltou alguma coisa, não bastou. Puxa, mas foi muito para alguém que não tem entregas, né? Para alguém que leva o país ao radicalismo. Está todo mundo exausto. Quer dizer, o Brasil estava exausto em 2022, né? Assim como os Estados Unidos estavam exaustos em 2020. Você tensiona, esses governos tensionam de tal maneira a população, separa de tal maneira as pessoas que ninguém aguenta mais. Tem uma pesquisa americana mostrando como o Dia da Ação de Graças nos Estados Unidos, as famílias gastavam 30 minutos a menos fazendo a festa junto, porque as famílias estavam separadas politicamente, né? Se houvesse uma pesquisa dessa no Brasil sobre festa de Natal, por exemplo, né, ou Semana Santa, o quanto o bolsonarismo tirou essa convivência familiar, né? Então, você pensa, isso tudo foi produzido, isso, não obstante, o cara quase ganha a eleição. Então, não, acho que fake news, digamos assim, teoria da conspiração, essas informações distorcidas e tal, elas não perderam efeito, não. Elas continuam sendo muito efetivas, né? Agora, você já falou várias vezes em entrevistas que é difícil combater as fake news porque elas são não é só uma questão técnica de saber reconhecer, de identificar ali e tal. Tem a questão do querer acreditar também, que as pessoas querem. Já vi o senhor falando sobre isso. As pessoas querem acreditar naquilo. E aí a gente entra na questão do conceito de pós-verdade, né? Eu queria que o senhor falasse rapidamente, né, o que é essa coisa de pós-verdade, para quem está acompanhando a gente, e falasse se o senhor acredita que tem uma forma efetiva, existe uma forma efetiva de combater isso, de você direcionar alguma estratégia que vai lidar com o íntimo da pessoa, com o querer dela, o querer acreditar. Pois é. Esse é um grande problema, é uma grande questão, né? Como resolver o fake news e todos os atos de distorção, de produção de boatos nocivos que circulam na sociedade, contra tudo, né? Contra todos, inclusive contra a democracia. Como combater isso? Esse é um problema. Há uma abordagem assim, que pensa que existe um conjunto de sujeitos conscientes que vão transmitindo em série, passando de um para outro, uma determinada informação falsa. A maior parte das pessoas nessa cadeia de transmissão, que é quase como a cadeira fofoca, né? Um passa por conta um pouquinho, depois contra o outro, depois passa o chamado telefone sem fio. Então as pessoas exageram um pouquinho, diminuem um pouquinho a informação, mas as pessoas confiam uns nos outros nesses elos da informação e vão repassando a informação. Então isso precisa de confiança recíproca, né? Se eu ouço de você, se eu ouço dele, eu não confio, mas se eu ouço de você, eu confio. Né? Aquele que vai acreditar em mim precisa confiar em mim, etc. Então, você diz assim, como é que resolve isso? Bom, eu preciso essas pessoas serem esclarecidas, serem expostas à informação verdadeira, e assim que elas são apresentadas, se lhes apresenta a informação verdadeira, elas deixam de acreditar nisso. Eu não creio nisso, porque eu não creio que esse seja o modo, essa transformação chamada
essa informação distribuída serialmente, de um em um, numa cadeia, seja o modo como se produz fake news. As fake news são produzidas comunitariamente. Quer dizer, eu conto uma coisa para você, você se reúne com os brothers, os amigos, comenta sobre aquilo, será assim, é isso mesmo, etc. Mas se você... Se é um assunto que é irrelevante, ou que absolutamente não faz parte da vida de vocês, aí sim vai se buscar informação e vai se checar essa informação, né? E aí, eventualmente, se corrige. Mas se for uma coisa desse, digamos assim, de importância vital para você, porque isso reforça o seu ponto de vista, de vocês, desse grupo, né, mais ou menos homogêneo, porque fake news circula em grupos homogêneos, né, nós já cremos nessas coisas, nessa posição, no nosso lado, e nós aí circulamos, e aí pronto. Aí, nesse caso, não só reforça o ponto de vista. Então, a comunidade se junta para aumentar pontos, para poder exagerar, né, e para poder transmitir aquilo com a maior urgência possível. Que é a questão do passe adiante até cair o dedo, né? Compartilhe. Compartilhe isso. Senão a Globo vai tirar do ar. Né? E você precisa fazer esse tipo de coisa. Então, esse modo de produção comunitário, não adianta apresentar o que seria o discurso verdadeiro, porque as pessoas não estão disponíveis para um discurso verdadeiro. Elas sequer acreditam nas fontes que poderiam desmentir isso aqui, porque parte do pressuposto de que aquele grupo que quer desmentir essa informação falsa, ele tem outros interesses, ele tem rabo preso, ele está comprometido, né, ele já está na maracutaia, ele está num complô, etc. Então, não tem saída. Você vai acreditar na grande empresa? Como assim se a grande empresa toda é esquerdista e globalista? Né? Você vai acreditar nos intelectuais? Como assim? Os intelectuais são todos esquerdistas. O pessoal da cultura cabe tudo na lei Rouanet, portanto é tudo vendido. Professores, tudo vendido, tudo ali faz parte da maracutaia. Não é a ciência, mas essa é a ciência deles, né? O nosso cientista, para ver o que é que ele acha disso, porque a ciência em geral está tudo dominado. Então, nessa visão, digamos assim, de transmissão não serial, mas de uma transmissão comunitária e de produção comunitária cooperativa, há uma cooperativa na produção dessas informações, que todos os grupos, pequenos grupos, cooperam e vão passando uns para os outros. Entendeu? Cada enxame ali vai produzindo suas próprias fake news. E aí, para isso, eles precisam, de alguma maneira, destruir a credibilidade de todas as outras instituições, a palavra é feia, mas epistêmicas, todas aquelas instituições que cuidam da verdade, inclusive o jornalismo. Precisa desqualificar o jornalismo, precisa desqualificar a Suprema Corte, é preciso desqualificar a ciência, é preciso desqualificar os professores. Aí, uma vez desqualificado tudo isso, como é que você vai checar? Até as agências de checagem são desqualificadas. Né? Aí como é que você vai chegar? É contra o quê que você vai fazer a comparação com relação a isso? Aí diz, não, as pessoas vão ser esclarecidas por quem? As pessoas precisam acreditar numa coisa. Então, na cadeia de transmissão, daquela outra metáfora, eu preciso acreditar em você para aceitar aquilo que você diz. Nessa aqui, não, nós acreditamos no guru do nosso grupo. Aquilo é muito parecido com o que nós acreditamos, né? Que Lulinha tem um iate cravejado de diamantes, ou é dono da Friboi, por exemplo. Tá certo? Que parece, isso nos consola, né? Que a Marielle era casada com o traficante do Rio de Janeiro e isso foi um acerto de conta. Isso é parecido com o que nós acreditamos. Isso é tão consolador, né? Isso não nos coloca em nenhum conflito, nenhum confronto, não é desagradável. Isso é bem consolador. Vamos passar adiante, né? Compartilhe até cair o dedo. É isso. Então, o senhor não vê, não tem uma solução assim. É difícil, né? Pois é, né? Tem um outro grupo que acha que é questão de educação midiática, né? Sim, se as pessoas aprendem, então na escola, não sei o quê. Se fosse educação midiática, grupos de advogados, grupos de médicos não seriam dos maiores transmissores de fake news do Brasil. Né? Porque não são pessoas por falta de educação, nem que não saibam como é que funciona a mídia digital, nem que não sejam pessoas incapazes de ler jornal e de ter discernimento com relação a isso. Ao contrário, né? Tem aí um conjunto de pessoas, digamos, operadores do direito de altíssima formação, distribuindo fake news assim como se valesse a vida. Porque vale a vida. Né? Porque vale a vida, porque é importante para o próprio grupo. Ele está contribuindo ali com o grupo, né? Com aquela abelhinha daquele enxame que está contribuindo com o grupo, distribuindo informação que destrua o adversário. Né? Porque não é adversário, é o inimigo. Né? Tudo, na guerra como no amor, tudo vale. Né? Como estamos em guerra,
né? O inimigo precisa ser destruído e eu estou contribuindo com isso. E a gente, como profissional de comunicação, a gente fica sem saída, porque uma vez me perguntaram, sim, e quem checa as agências de checagem? Porque eu estava confrontando a pessoa que ela trouxe uma fake news e eu estava tentando mostrar, não, mas isso aí é agência de checagem, quem checa as agências de checagem? Que também está comprometida, né? Porque a gente está tudo no maracutaia. Existe uma maracutaia contra mim no universo, contra o nosso lado. Né? Uma grande complô universal, né, contra o nosso lado. Partindo desse pressuposto, eu desconfio de tudo. De quem eu não desconfio? Dos nossos. Então, precisa de uma autoridade epistêmica do nosso lado, né? Que aí vai aparecer, inclusive, um meio de comunicação que serve para convalidar isso, que é só para nós, né? Tem rádios no Brasil que prosperaram nesse campo. Revistas foram inventadas para oferecer essa confirmação e serem consumidas por esse nicho. Sites, inclusive, sites de igreja, sites gospel, estão ganhando muito dinheiro. Site gospel, eu até compreendo. O pior é site jornalista, disse jornalismo. Até jornalistas se converteram em apóstolos, né? Da própria religião. Alguns aí, não vou citar nomes aqui, mas se converteram em grandes apóstolos da religião. Então você tem aí o sujeito que vive da informação e da notícia, que ele próprio passa a ganhar, capitalizar, se ele passa a servir como uma espécie de voz do rebanho, né? Sim. Da voz do rebanho, para dar a voz do rebanho. Então nós confiamos nisso. Então, que rádio, o que é que nós vamos ver, onde é que nós vamos ver? Eu vi na Jovem Pan. Aí, tá, então tá lá. Fornece isso, ele vive de fazer esse tipo de coisa. Assim como apareceram os cientistas pró-kit anti-Covid, né? Aquele kit, como eu chamava? Kit Covid, que era o tem um nome, isso. Kit de prevenção da Covid. Eu esqueci o nome agora. Mas é aqueles cientistas que... Você é cientista de onde? Não, ele é um médico de uma coisa, mas médicos viram cientistas para ele, porque tem uma posição que é do lado desse tipo, do lado deles. Então, vai aparecer ali uma nova autoridade epistêmica erigida pela própria comunidade dos crentes, não é pela comunidade científica, né? Não é pela, digamos assim, pela autoridade jornalística. Não, ele é erigido pelos próprios crentes que resolvem oferecer a credibilidade, acreditar naquilo ali. Como credibilidade é um capital social, significa, não tem uma prova objetiva da credibilidade. Credibilidade é se eu acredito em você. E quanto mais gente acredita em você, mais você tem credibilidade. Credibilidade não é uma propriedade sua, é uma propriedade da negociação, da minha relação com você, da relação da sociedade com você. Credibilidade é um capital social, que é dado por grupos. Né? Tanto que você pode destruir a credibilidade de alguém, né? Independente de mudar nada na vida da outra pessoa, sem que ela tenha feito nada. A credibilidade pode ser distribuída. É um capital social. Ele é atribuído de fora para dentro. Então, pronto. Então, esse jogo aqui do fake news funciona por causa disso. Porque a credibilidade das instituições reconhecidas socialmente como intérpretes sobre o que é fato ou não é fato, por exemplo, né? O que está acontecendo hoje ou não, o jornalismo, sobre se a notícia é verdadeira ou não, agência de checagem, sobre verdade científica, os cientistas, os intelectuais, os professores, né? A universidade, né? Sobre interpretação normativa da lei, a Suprema Corte, né? Tudo isso essa credibilidade é atacada, o nosso grupo não reconhece a credibilidade disso, não vê o jornal X, não lê o jornal Y, não vê esse negócio, porque não acredita neles. Acreditamos somente nos nossos. Agora, o que eu fico impressionada é que, assim, existe todo esse trabalho de descredibilização de instituições sérias que você tem como saber quem está dizendo o quê, que trazem fontes, né, confiáveis e tal, mas o cara recebe ali um banner no WhatsApp, sem fonte nenhuma, sem autoria de ninguém, sem data, sem nada, e ele acredita facilmente. Porque se parece com o que ele já acredita. Né? Tem um princípio básico de psicologia social que é todo mundo tenta evitar a chamada dissonância cognitiva. Uma relação de choque, de atrito entre o conteúdo novo, a informação nova e o que eu já creio. Né? A minha convicção já é estabelecida. Toda vez que chega uma convicção, uma informação nova que de alguma maneira se bate, né, atrita com o que eu já acredito saber, eu tenho que negociar com isso. Então, a primeira alternativa é negar. Né? Isso não pode ser verdade. Né? E a segunda coisa é tentar negociar. Talvez a pessoa tenha se enganado, talvez não é bem assim, vou perguntar para fulano e tal. Mas você, inclusive, usa filtros, né? Para não se expor inadvertidamente a uma informação que possa ser dissonante, cognitivamente dissonante com o que você já acredita. Então, por quê? Porque o crente vive da fé, né? E aí não lê jornal, determinado jornal, não assiste e tal.
tem sido um grande problema para o atual governo, o governo Lula. Ele já sabia que iria enfrentar isso. E eu queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor tem avaliado, né, o trabalho deles da comunicação, como eles têm feito para lidar, não só com as fake news, mas com a comunicação com o povo brasileiro de um modo geral. Como é que o senhor avalia esse trabalho do atual governo, que é o opositor, né, de toda essa cultura aí da fake news? O novo governo assume uma situação muito complicada desse ponto de vista, né? Acho que toda a sociedade exerce uma pressão para que alguma coisa seja feita, porque o ambiente da comunicação pública brasileira é realmente completamente degenerado. A experiência da pandemia revelou isso para a gente, porque em 2018 as fake news eram sobretudo fake news de natureza política, e como muita gente não era petista ou não é de esquerda, até tinha posições contrárias a isso, então a política é que lute, né? Então as pessoas achavam feio aquilo ali, mas uma boa parte não se importava. Mas em 2020, fake news começaram a matar as pessoas por causa da pandemia. E se descobriu que era o mesmo grupo, o mesmo gabinete do ódio que fazia fake news em quantidades industriais, né, e distribuía em quantidades industriais em 2018, 2019, e continuou fazendo em 2020, 2021 e 2022. E aí, né, a sociedade se deu conta de que fake news são mortais. Não apenas matam a democracia, atacam a democracia, mas a própria condição de vida das pessoas, né? Pessoas morreram por desinformação, ou por falsas informações, né? Eu lembro daquela fake news sobre as pessoas que estavam sendo enterradas, né, não eram as pessoas verdadeiras, tinham colocado outras pessoas dentro dos caixões, por isso que os caixões não podiam ser abertos. E teve gente que abriu os caixões e pegou fake news, ou pegou fake news. Pegou Covid. O fake news pegou as pessoas antes, né? Depois pegou Covid por causa disso, né? E essa é uma situação complicada. Então, o governo chega com uma pressão, tanto o governo Lula como o governo Biden, chega com uma pressão enorme para que alguma coisa pudesse ser feita, para de alguma maneira sanear essa situação, né? O Biden teve uma conjuntura mais positiva, que mais ou menos ali em 2020, no final de 2020, houve digamos assim, uma mudança no protocolo das grandes empresas de plataformas sobre dar ou não voz ao trumpismo, né, e a Trump em geral, para produzir informações falsas, para discutir os resultados, alegar que as eleições foram fraudadas e roubadas nos Estados Unidos, etc., né? Houve essa conjunção entre as empresas de plataforma e as empresas de jornalismo. Eu lembro que tinha coletivas convocadas por Trump e as empresas de jornalismo não iam e as empresas de plataforma não davam espaço, né? Foi banido, né? Teve contas suspensas, gente importante nessa área teve contas suspensas, etc., né? Então havia um novo protocolo ali que mais ou menos se instaurou já na época da pandemia, né? As plataformas e o jornalismo assumiram um pouco mais de responsabilidade sobre isso, de maneira a contrastar o discurso governamental, por exemplo, e de uma maneira minorar essa situação. Quando em 2023, agora em 2023, a situação já estava mudando um pouco. Quer dizer, havia um grande compromisso de empresas de plataformas, mas vejam, no início de 2023 até hoje, houve uma grande mudança, por exemplo, com relação a uma empresa de plataforma especificamente, que é o Twitter, com a aquisição pelo Elon Musk, né? Que agora não cumpre mais nenhum desses preconceitos, mudou completamente, ele comprou, inclusive, com este propósito, né, de voltar ao antigo protocolo e deixar o liberou geral, tanto que agora, nesse momento dessas grandes ondas de ataques a escolas e tudo mais, né, acontece de tudo no Twitter, né? Essas coisas não estão acontecendo mais não no 4chan, na Deep Web, estão acontecendo no Twitter, na superfície, sem que a plataforma tome qualquer providência. Então, as situações são complicadas. O governo Lula tem uma pressão enorme da sociedade para que ponha fim ou limite a esse estado de coisas. Tem empresas de plataforma que não estão mais colaborando, né, e tem que lidar com isso. E ainda tem as suas próprias características, né, que eu acho que o PT é um partido de velhos, né, tem pouca compreensão do mundo digital. Eles fizeram muito bem a transição da comunicação que era feita oral, para a comunicação via televisão no final dos anos 80. Né? Foi um partido muito
televisual nas campanhas políticas e na própria presidência, nas presidências que vão dos anos 2000, mas não tiveram a mesma habilidade para a conversão digital, para esses novos ambientes digitais, né? Então, estão ainda numa outra era. E aí tem grande dificuldade. Todo dia é um 7-1 nesse ponto de vista. Primeira coisa que eles sofreram foi um percalço terrível, porque antes de se montar a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que deveria cuidar da comunicação governamental, presidencial, comunicação pública, antes da montagem disso, houve o episódio de 8 de janeiro, né? Que era um episódio absolutamente previsível do ponto de vista de quem acompanha a conversa nos ambientes digitais, né? E a articulação dos ambientes digitais. Qualquer menino, qualquer estagiário de uma empresa que monitorasse a conversação digital no Brasil saberia que acontecia alguma coisa de terrível naquele dia, mas o governo não sabia, não havia inteligência, o governo não estava implantado ainda, né? Hoje se diz assim, se você quer governar, você tem duas coisas que são chaves hoje, decisivas. Uma é articulação política, tem que ter articulação política, sem dúvida nenhuma. A segunda é comunicação, não sei quem vem primeiro, inclusive. É comunicação. O governo Bolsonaro demonstrou isso, o governo Bolsonaro só tinha comunicação. Inclusive não tinha o resto, mas tinha comunicação. E com isso, você consegue vender qualquer ideia, você consegue mobilizar as pessoas para as ideias mais loucas, inclusive, e também as mais sensatas, né? Você consegue vender qualquer peixe. Você consegue transformar um cara insignificante, né, num mito nacional, com comunicação. Mas o governo não estava preparado para isso. A comunicação chegou depois, né? Naquele momento, o governo teve que improvisar, teve sorte de que as empresas de comunicação, de jornalismo, agiram naquele momento. Eu acho que, do ponto de vista da articulação do comportamento político, o governo Lula reagiu bem naquele momento, mas, do ponto de vista da comunicação, foi uma batalha perdida, ele já tinha perdido isso. Quem ganhou essa batalha de comunicação foram as empresas de jornalismo, não foi o governo federal, não foi a comunicação do governo, que ainda está um pouco assim, meio barata voa, entendeu? Meio improvisada. Até hoje a SECOM não está realmente montada, não tem um departamento de inteligência digital funcionando a todo vapor, produzindo conhecimento, fazendo coleta de dados, mineração de dados da conversa social para poder produzir políticas públicas. A comunicação presidencial, né, ela acontece meio improviso. Lula já criou uma série de problemas. O último é essa história aí do Shopee, da taxação das compras de R$50, de $50, né? Que isso aí foi tanto ruído, e aí quem fala em nome do governo vai falar a primeira-dama não é do governo, aí vai falar Flávio Dino, mas Flávio Dino não é da comunicação, né, que vai explicar isso, aí vai falar Felipe Neto, que nem é do governo, então, mas quem melhor explica o governo, entendeu, que assumiu uma Secretaria de Comunicação do governo, passou a ser Choquei, Felipe Neto, que se ocupa disso, né, os influenciadores digitais. Ou seja, está tudo fora do lugar. Né? Quem não é do governo, a primeira não é do governo, dá as explicações, né? O próprio governo não tem uma voz. Na época, por exemplo, do Yanomami, a crise do Yanomami, quem vai falar sobre isso? Marina Silva, mas não é Marina Silva. Quem foi aparecer foi Flávio Dino. Por que Flávio Dino? Flávio Dino é um cara acessível aos microfones, fala bem, se comunica bem. Mas ele próprio não era comunicação, ele está em outra pasta. E nem é do ministério responsável, né? Exatamente, não é da SECOM, ele é da Justiça. Mas por quê? Porque, aparentemente, é uma voz sensata, dentro do governo de jornalismo procura, ele atende, sabe explicar, sabe falar, é organizado das ideias, bom para o debate e tal, acaba virando isso. Está tudo fora do lugar, né? Tudo fora do lugar. O influenciador é que fala, mas não é o governo e tal. E essa confusão entre comunicação governamental, comunicação presidencial, comunicação pública e tal, ninguém sabe exatamente quem vai falar e o que. Lula está falando para quem? O presidente vai falar para quem? Né? Vai falar com que meios você entrega essa mensagem? Tá? Vai falar o quê? Mas além do presidente, tem o governo. Então, grande parte das energias para acompanhar o governo, e sobretudo o presidente, para, sobretudo, tentar resolver lá, porque Lula fala demais, né? Lula se atrapalha demais, tem temas que não deveria falar. Então, não tem alguém que empreste ouvidos, a quem Lula empreste ouvidos, aparentemente, por dizer, cara, não pode falar sobre isso, não pode falar desse jeito, não pode falar assim. Então, falta coordenação. Tá? A impressão é que você não tem coordenação nisso. E é preocupante, isso hoje é um centro do governo, isso não é acessório, né? A SECOM não é um puxadinho, né, da Câmara,
né, da Assembleia Legislativa ou do governo em geral. Não é um puxadinho, isso já passou a época da assessoria de imprensa. A época da assessoria de imprensa está vencida há 20 anos. Né? Agora é a época da assessoria de comunicação, da consultoria de comunicação e da comunicação proativa. Segunda coisa, o governo está muito preocupado, até pela pressão social que eu descrevi, com o chamado, como ele chama, combate à desinformação. Então ele é reativo. Tudo bem, eu acho que tem que combater a desinformação, tem que enfrentar fake news, etc, etc. Mas veja só, se você vai lidar com isso o tempo todo e gastar sua energia nisso, você está fazendo o que o seu adversário quer. É ele que está pautando você. Ele que está pautando, ele que está dizendo assim, então você gasta energia, gente trabalhando o tempo todo para tentar desmentir. Ou seja, você está exatamente no lugar onde ele quer pôr você. Né? Então você está sitiado e você tenta todo o tempo monitorar o que é que o seu inimigo está falando, né? Você, de vez em quando, para reagir ao que o inimigo vai fazer, ele vai, entendeu, tentar invadir um portão, eu tenho que fechar aquele portão, etc. Você está dizendo tal coisa, eu preciso desmontar aquele negócio. Você só está isso, você não está conquistando nada, você não está avançando, né? Quem está disputando a batalha é o adversário. Né? E o governo está desse jeito, né? Falando a esmo, o presidente falando, assim, aparentemente, como se estivesse em 2002, né, em que havia paredes no mundo ainda, né, que as pessoas podiam falar ou pedir off e tal, etc. Em 2023 não tem mais paredes no mundo, né, tudo que você fala pode ser ouvido pelas pessoas que você não quer e você não desejaria que te ouvisse, né, que vão recontextualizar aquilo ali. Há um grande movimento, digamos assim, de informação de reenquadramento, em que o sujeito não produz notícia, ele vive apenas de reenquadrar as notícias produzidas pelo jornalismo profissional, e você não controla o discurso público, porque Lula, digamos assim, a comunicação que o governo produz, ela tem muito menos impacto horizontalmente em mídias digitais do que a informação que os seus adversários produzem. Sim. Então é isso, falta aparentemente uma comunicação estratégica, né? Falta um planejamento de comunicação no governo federal. Eu acho que eles precisam resolver isso. Sim, mas você não acha que também esse combate à desinformação é também, não deveria ser a única preocupação, mas é também uma preocupação, porque de qualquer forma lima a credibilidade do governo que está sendo, que está ali no momento, né? Então deveria ser também uma preocupação. Sim. Apesar de estar nessa posição de, estou sendo pautado. Sim, você tem que fazer isso. Você assume uma função importante. Então você tem, claro, cuidar da sua imagem, pessoas difamando você, então é preciso lidar com a difamação. Tem pessoas produzindo crises de imagem para você, então você tem que lidar com esse tipo de coisa. Mas você não pode ser isso. Né? Alguém não pode ser isso. Um governo não pode ser apenas alguém que tenta proteger a imagem de Lula. Não pode ser isso. O governo tem pautas. O governo tem uma agenda própria. O governo tem que vender a sua agenda. Agora tem que vender essa agenda toda aí que é relacionada à economia, né? Vai ter que fazer a reforma fiscal, vai vir grandes projetos por aí. O que é que o governo faz? Tem 100 dias de funcionamento, precisa vender a ideia de que está trabalhando, que está fazendo entregas, né? Que ideia ele quer passar? Para quem ele quer falar? Né? Ele vai falar para os mesmos, vai falar somente para os lulistas e petistas tatuados, que qualquer coisa que Lula fala, eles gostam, ou ele vai falar para o sujeito que tapou o nariz e votou no PT, por exemplo, né? Ou para o sujeito que é um bolsonarista light, é um bolsonarista, mas que está desgostoso e que, né, provavelmente precisaria ser transferido para outro... Para quem ele vai falar? O que ele quer fazer? Não basta ser defensivo, entendeu? Não basta dizer, olha, não me difame. Lidar com a difamação é parte da comunicação estratégica, mas não pode ser só isso. Né? Não pode ser só isso. E apagar incêndio, né, que é outra coisa. O próprio Lula um dia fala de golpe, e aí do lado dele está um presidente que participou daqui, o vice-presidente que participou daquilo, e cria problemas e tal de reinterpretação, magoa metade do governo que vem desse próprio ambiente. Outro dia fala isso, no café da manhã fala que vai taxar, sem dizer exatamente o que e sem explicações. Todo dia é um problema, todo dia criando barulho, né? E parece meio descoordenado. Além disso, o fato de que, aparentemente, tem 10 ministérios com 10 conselhos cuidando de desinformação, combate à desinformação, né? Como se o problema fosse só combater a desinformação e o governo não tivesse mais nada a fazer isso. E ainda tem a desinformação contra o governo, porque no fundo é a difamação de Lula do governo. Mas tem outras coisas. Agora, por exemplo, né, nós estamos essa semana, uma semana, na minha opinião, terrível, essa dos ataques às escolas, dos massacres às escolas. Essa coisa vai crescer.
né? Há um submundo de conversa digital sobre esse tipo de coisa. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão desesperadas. Quem tem filho nas escolas estão desesperados com relação a isso, estão aflitos. As escolas estão aflitas com relação a isso. Tem aula sendo suspensa em toda parte do Brasil. Aí, de vez em quando, tem a notícia. Não vai acontecer em Manaus, vai acontecer em tal lugar, vai acontecer em tal lugar. Isso vai gerando pânico. Isso não é comunicação governamental nem comunicação presidencial. Isso é comunicação pública. Quem está no comando disso? Né? Tá bom, o jornalismo está fazendo um bom trabalho, mas jornalismo é jornalismo. O jornalismo, inclusive, não tem a inteligência que o governo tem para saber o que está acontecendo, para tomar as providências. Aí vai baixar, como vamos resolver isso? Vamos dar X milhões para as escolas se protegerem disso. Aí você faz a conta, dá 20 mil para cada escola, para cada município brasileiro. 20 mil para cada município brasileiro, o que você vai fazer com isso? Né? Botar uma câmara de vigilância na porta é o que dá para fazer com esse tipo de coisa. Então parece uma grande medida, não é que você vai medir, não é nada. Aí agora saiu uma medida provisória. A medida provisória é vamos obrigar as plataformas a tirar. Mas é só isso, vai resolver o problema? Né? E já era a hora de regular as plataformas por medida provisória? Não sei. Entendeu? Então é isso. E vem para o Flávio Dino, mas a comunicação está dizendo o quê sobre isso? Esse é um problema. Gestão de crise de imagem, essas coisas só estão faltando no governo. Está faltando a visão da comunicação mesmo, estratégica, de gente para gerenciar a crise ali e de ficar à frente desse... No mundo digital, né? Sim. Porque antigamente você tinha assessores de imprensa para poder fazer nota de esclarecimento. O que mais faz a pessoa, né? Fazer nota de esclarecimento. Mas não basta nota de esclarecimento. Hoje não é suficiente. Nota de esclarecimento para ver se o jornal publica, quem vai ler esse tipo de coisa? Antes de chegar no ar, isso aqui, no Jornal da Noite, a outra nota lá né, o ataque já aconteceu 1 milhão de vezes. Né? Então não é para o mundo digital, que é mais rápido, que é mais inteligente, que tem maior alcance, né, que tem que ter uma estratégia digital também para enfrentar isso. É isso. Professor, a conversa foi excelente, maravilhosa, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, nosso tempo está chegando ao fim. E eu acho que o senhor trouxe aqui uma verdadeira aula para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando na rádio, sobre essa questão de fake news, de democracia digital. E eu acho que quanto mais informação, melhor, apesar do senhor já ter dito que nem sempre é suficiente. Mas eu acho que a gente precisa também, enquanto jornalista, se encarregar de estar disseminando, ainda que o resultado não seja o esperado, né? Mas a gente precisa disponibilizar. Então, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer. Esperamos recebê-lo outras vezes para falar de outros assuntos e que esse debate sobre fake news, ele vá aos poucos perdendo protagonismo, porque a gente vai pensando e conseguindo achar soluções, que aparentemente hoje parece um monstro, né? Uma coisa difícil de lidar. Mas é isso, professor, muito obrigada. E obrigada a você que está aí em casa também, nos ouvindo, pela sua audiência. Quero agradecer também a toda a equipe aqui da Rádio da TV Câmara, que está aqui trabalhando com a gente toda semana. E até o próximo Sala de Imprensa.